Olá, bom dia, oitavo ano. Tudo em paz? Espero que sim. Hoje falaremos mais um pouco sobre predicação verbal e abordaremos mais uma vez o assunto transitividade verbal. Desta vez no capítulo 12, páginas 265 a 274. Vamos lá? Conforme vimos anteriormente, o verbo, de acordo com a transitividade verbal, pode ser classificado em verbos de ligação e verbos nocionais. E dentro dos verbos nocionais, nós teremos o verbo intransitivo e o verbo transitivo. O verbo transitivo, ele pode ser subdividido, subclassificado em direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo, também conhecido como verbo bitransitivo. Veremos aqui as principais características do verbo de ligação. Então, eles exprimem estado ou mudança de estado, não indicam ações. O sujeito é apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Tem como função ligar, servir como elemento de ligação entre um sujeito e seu atributo, e a esse atributo chamamos de predicativo do sujeito. O verbo de ligação nunca é núcleo do predicado, e os principais verbos de ligação são o verbo ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar e continuar. Temos aqui alguns exemplos de orações construídas com verbo de ligação. Roberta é magra. Nesse caso, a oração indica um estado permanente. O aluno esteve quieto durante a palestra. É um estado transitório. O aluno tornou-se comportado. Uma mudança de estado. O aluno permaneceu quieto. Continuidade de estado. E, por fim, ele parece triste, um estado aparente. Já os verbos de ação trazem como características apresentar um conteúdo semântico, ou seja, o próprio verbo tem sentido, o próprio verbo tem significação. Exprimem ações, acontecimentos, fenômenos da natureza. Os verbos de ação sempre funcionam como núcleo do predicado e podem ser chamados de verbos nocionais ou lexicais. Como já mencionamos antes, o verbo de ação pode ser intransitivo, ou seja, é aquele verbo que possui conteúdo semântico, e ele não precisa de complemento, pois é capaz de dar informação completa a respeito do sujeito da oração. O verbo intransitivo pode sozinho constituir o predicado. Temos aqui alguns exemplos de orações com verbo intransitivo. Observem: Moisés morreu. Eu não preciso falar onde, como, quando, porquê. Essa oração, por si só, ela já traz um sentido completo, ela já tem um conteúdo semântico. Amanda sumiu ontem. Embora tenhamos aí nesta oração a palavrinha ontem, ela não é necessária para que a gente consiga entender o sentido, o que essa oração nos quer passar. Outro exemplo, os alunos saíram felizes. A mesma coisa. Nós temos aí saíram, um verbo de ação, e temos também a palavrinha felizes, que também vem a ser o núcleo do predicado. Lembram-se disso? Mas o verbo sair não precisa dessa palavrinha felizes. Ela não está funcionando aqui como um complemento do verbo, certo? O verbo de ação pode ainda ser transitivo. Sendo assim,
Apresenta como características não possuir sentido completo na oração, como acontece com o verbo intransitivo. O verbo transitivo precisa de um complemento, chamado de objeto. Ele não é capaz de constituir o predicado sozinho e ele subdivide-se em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. Nós veremos cada um deles agora. O verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento sem preposição. E a esse complemento damos o nome de objeto direto. Lembrem-se, eles têm que coincidir. Se nós temos um verbo transitivo direto, o complemento tem que ser um objeto direto. Exemplo: Marcelina comprou óculos novos. Neste exemplo, nós temos Marcelina, sendo o nosso sujeito determinado simples. Comprou óculos novos, é o nosso predicado, é a informação a respeito do sujeito. Comprou é o verbo e quem compra? Compra algo, portanto, o verbo transitivo direto. E óculos novos é o complemento do verbo comprar, portanto, sem preposição, chamado então de objeto direto. Já o verbo transitivo indireto é aquele que exige um complemento, porém esse complemento ele aparece com preposição. E a esse complemento com preposição damos o nome de objeto indireto. Exemplo: o documento pertence a Carlos. Nós temos o documento nesta oração sendo o nosso sujeito determinado simples. Pertence a Carlos é o nosso predicado, é a informação a respeito do sujeito. Temos o verbo pertencer. Quem pertence, pertence a algo, pertence a alguém. Verbo transitivo indireto. E a Carlos é o complemento do verbo pertencer, aparecendo aí com preposição, portanto, um objeto indireto. Temos aqui o último tipo de verbo transitivo, que é o transitivo direto e indireto, também chamado por verbo bitransitivo. Neste caso, o mesmo verbo exigirá dois complementos, sendo que um aparecerá sem preposição e o outro com preposição. Ou seja, nós teremos para o mesmo verbo um objeto direto e um objeto indireto. Observem o exemplo. Aurélio ofereceu flores a Joaquina. Nesta oração, Aurélio é o sujeito determinado simples. Ofereceu flores a Joaquina é o nosso predicado, a informação a respeito do sujeito. Ofereceu é o verbo e quem oferece, oferece algo a alguém, portanto, um verbo transitivo direto e indireto. Flores é o primeiro complemento, sem preposição, portanto, um objeto direto. E a Joaquina vem a ser o nosso segundo complemento verbal, aparecendo aí com preposição, portanto, um objeto indireto. Aqui nós temos um pequeno esquema que pode ajudá-los na compreensão da transitividade verbal. E agora, passamos aos exercícios. Peço então que vocês resolvam os exercícios 2 e 3 das páginas 265 e 266. Façam a leitura da teoria nas páginas 266 até a 268. E caso fiquem com alguma dúvida, marquem um asterisco para conversarmos sobre ela durante nossa live. Resolvam também os exercícios 4, 5, 6, 7, 8 e a questão invertida, que estão nas páginas 269 e 270. Meus amores, daqui a pouquinho nos encontramos na nossa live.
Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!